Fala, torcida vascaína, a gente está de volta aí com o nosso canal Vamos Vasco e com as notícias do nosso Vascão. Pessoal, quem conseguiu dormir aí, meu amigo? Quem conseguiu dormir ontem foi guerreiro, meu amigo. Que jogo foi aquele? Que classificação maravilhosa foi a do Vascão ontem. Estamos nas semifinais da Copa do Brasil. Vamos falar mais um pouco do que foi esse jogo. Vamos falar também dos próximos jogos do Vasco. O que esperar do nosso time agora dentro do Campeonato Brasileiro. Já vamos ter um clássico importante no final de semana. E a situação do Rayan, meu amigo? Será que ele vai ser barrado? Será que ele vai voltar para a base, como o torcedor vascaíno está pedindo? Também, estreia de reforço, Sérgio Ramos foi oferecido. Tudo isso e muito mais aí agora para vocês. Mas antes de começar, deixa o like, se inscreve no canal se você não está inscrito, ative aí o sininho das notificações aí para você receber os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco. Valeu demais a galera que está se inscrevendo aí no nosso canal. Bom, pessoal, após uma classificação heróica ontem frente ao Atlético Paranaense, fora de casa, meu amigo, lá na Arena da Baixada, o Vasco agora vira todas as suas atenções para o Campeonato Brasileiro, mas o torcedor ainda está em euforia com a classificação às semifinais da Copa do Brasil, cara, depois de muitos anos, desde 2011 que o Vasco não volta a essa fase dessa competição, e a última vez que esteve lá, o Vasco foi campeão e de quebra nas quartas de final eliminou o próprio Atlético Paranaense. Outro detalhe curioso que quase ninguém está percebendo, não sei se alguém já falou disso, é que naquele mesmo ano de 2011, caso o São Paulo eliminasse o Avaí, o Vasco iria enfrentar o São Paulo. Porém, o Avaí eliminou o São Paulo e foi adversário do Vasco na semifinal, nas semifinais lá da Copa do Brasil. E um fato curioso, que é um clube também com a letra A, assim também como pode ser o Atlético Mineiro, que pode eliminar o mesmo São Paulo e o Vasco enfrentar aí esse adversário nas semifinais, né? Claro, contextos totalmente diferentes, mas é um dado curioso, né, cara? O São Paulo também estava na mesma chave que o Vasco, estava do mesmo lado ali, podendo enfrentar o Vasco, e foi eliminado por um clube que começa com a letra A, né? São fatos curiosos aí, pode acontecer, e pode também acontecer do Vasco enfrentar um clube que começa com a letra C na final, assim como foi contra o Coritiba, a gente pode enfrentar o Corinthians aí na final, né? Com certeza, muita coisa aí levando ao torcedor a crer que é possível, sim, o Vasco ser campeão da Copa do Brasil. Mas falando do campo, ontem com certeza o Vasco deu um grande susto no torcedor vascaíno ao tomar aqueles 2 gols. E também logo de quebra o Rayan ser expulso, né, cara? A expulsão do Rayan, pelo amor de Deus, aí foi muito infantil. E antes da expulsão ele perdeu um gol inacreditável, né? Perdeu um gol feito ali, um gol que traria uma tranquilidade maior para o Vasco e ainda com um jogador a mais. O Vasco poderia até mesmo conseguir a classificação no tempo normal, talvez empatando a partida ali. Mas quis o destino que o torcedor vascaíno sofresse até o último pênalti ali, até o último pênalti do Verratti. O Vasco conseguiu essa classificação, mas o Rayan não passou desapercebido pelo torcedor, que está criticando bastante o jogador. Muitos querem que ele desça para a base, muitos também querem que ele até saia do Vasco. É um ativo do clube, não deixa de ser. Mas o jogador mostrou muita inexperiência ontem também, foi muito criticado pelo Rafael Paiva na coletiva do nosso treinador, falou que ele não teve inteligência naquele momento, e o jogador comprometeu todo o time do Vasco. E claro, o torcedor vascaíno não conseguiu ainda perdoar o ato infantil do Rayan, né? Não sabemos qual será a atitude do Vasco, se vai deixar ele de fora por alguns jogos, se vai deixar ele de molho no banco de reservas, ou se vai até mesmo descê-lo para a categoria de base, o que eu acho que não irá acontecer, já que a diretoria do Vasco precisa fazer grana e o Rayan não deixa de ser um ativo do clube, e o Vasco tá louco para vender jogadores aí também, né? E eu acredito que a diretoria do Vasco deverá ter alguma conversa com o Rafael Paiva para dar mais oportunidades para o jogador, para conversar bem com ele, para ele melhorar esse posicionamento, né, para que ele não perca a cabeça nos próximos jogos, porque se ele começa a desenvolver esses atos aí, vai ficar complicado. Pode ser que todo jogo ele comprometa a equipe do Vasco, né? Tomara aí que o Rafael Paiva tenha uma boa conversa aí com o Rayan, é um jogador que tem potencial para ser desenvolvido, mas está sendo muito criticado pelo torcedor nesse momento aí, totalmente infeliz dele, né? Mas falando que foi o jogo que seria do Vasco sem Verratti e Léo Jardim, né, cara? Não tem nem o que falar, né? E também, cara, o meio campo do Vasco ontem jogou muita bola ali com o Hugo Moura e também com o Juan Esforza. O Vasco sem o Payet ali no meio campo para dar um combate, né? Após a substituição, após a expulsão do Rayan, o Payet foi sacado, foi escolhido para sair do time do Vasco. Entrou o Emerson Rodrigues. O Vasco ficou apenas com 2 homens no meio campo, cara. 2 homens no meio campo e mesmo assim segurou a pressão do Atlético Paranaense. O Vasco jogou muito bem, conseguiu neutralizar bem as jogadas do Atlético no segundo tempo. E nos pênaltis, a gente sabe da qualidade que temos
um goleiro, o melhor goleiro disparado da América do Sul, disparado, o melhor goleiro da América do Sul, fácil, é um crime o Léo Jardim não está na seleção brasileira hoje. O Léo Jardim é no mínimo top 3 de goleiros da seleção brasileira, contando com o Alisson e com o Ederson. Eu acho ele o nível 3 ali para esses goleiros aí, com certeza teria totais condições de ser convocado para a seleção. E o Verratti, cara, o Verratti é o cracaço de bola, né? O cara que desenvolveu aí após os 30 anos, virou um monstro, cara, um gênio da bola, o Verratti, goleador nato, craque de bola, honra a Cruz de Malta a todo momento dentro de campo. Ele pode errar, ele pode falhar, mas ele não deixa de tentar. Quando a bola chega com a qualidade não tão boa assim para um marcador, para ele fazer o gol, mas ele consegue fazer o gol, né? Com certeza é um cara extraordinário, diferenciado totalmente. Se o Verratti tivesse 10 anos a menos, meu amigo, o Vasco iria ter muito assédio aí de clubes europeus, porque não é todo jogador que consegue ter o número de gols que ele tem, ter a qualidade que ele tem na definição. Com certeza é um jogador extraordinário. E nos pênaltis, o Vasco foi impecável, né? Até falei ontem no pós-jogo, na hora que eu vi a lista ali do Vasco, o Vitor Rodrigues, Juan Esforza, Matheus Cocão, o próprio Verratti, mas o Verratti é o batedor oficial, e também ali o Vitor Luiz, cara, meu Deus, cara, pus a mão na cabeça e rezei para dar tudo certo. Os jogadores bateram muito bem o pênalti, foram perfeitos ali nas cobranças, e com certeza o Vasco mereceu sim se classificar às semifinais aí da Copa do Brasil, pelo espírito guerreiro da nossa equipe, pelo que jogou o Vasco, foi impecável, né, cara? Foi muito bem nesse confronto contra o Atlético Paranaense, um confronto como um todo. O Vasco soube sofrer, porque a Copa do Brasil, mata-mata é isso aí, cara. Tem que saber sofrer na hora que tem que sofrer e conseguir a classificação. Final de tudo, é maravilhoso, né? O sentimento de alívio é muito bom. E agora é virar a chavinha, vem Campeonato Brasileiro pela frente, jogos complicadíssimos que o Vasco vai ter nesse mês de setembro. Já no final de semana, no próximo domingo, vamos ter um Clássico dos Milhões. Hora do Vasco dar o troco por aquele 6-1 humilhante que a gente sofreu. Tem que vencer o jogo, cara, não tem outra palavra. É vencer, vencer e vencer. Não importa de quanto, não importa. A gente sabe que o Vasco não vai devolver o 6-1, mas tem que vencer. Porque para amenizar a dor do torcedor de ter levado a goleada daquela. E após esse jogo, vamos ter também o Palmeiras pela frente e também vamos ter o Cuiabá e o Cruzeiro fechando aí o mês de setembro, né? Vale ressaltar que no dia 2 de outubro, já no início do mês, já devemos ter o primeiro jogo da semifinal. Ainda está a definir o adversário do Vasco, será definido hoje, Atlético Mineiro ou São Paulo. Jogos complicados, Flamengo, Palmeiras, Cuiabá e Cruzeiro. Vale ressaltar que esse jogo contra o Cuiabá é um jogo atrasado do Vasco. Se o Vasco vencer, o Vasco ficará na boa, mais ainda no Campeonato Brasileiro. Ontem, infelizmente, foi ultrapassado pelo Internacional, que tinha um jogo a menos, ainda tem 2 jogos a menos em relação a todos os times aí do Campeonato Brasileiro. A tabela já está no jogo 25, o Vasco tem 24 jogos, e o Internacional, que ultrapassou o Vasco ao vencer o Fortaleza, tem 23 jogos apenas, né? A situação é essa, estamos na 9ª colocação e vamos torcer para uma boa vitória contra o Flamengo, né? Deixem nos comentários o que você espera da sequência do Vasco aí na temporada. Bom, agora vamos dar um girão nas notícias, né? Por falar em sequência da temporada, o torcedor vive a expectativa da estreia do Maxime Domingues aí no próximo domingo, literalmente aí contra o Flamengo, né? O trocadilho aí, Maxime Domingues no domingo, quem sabe, né? O jogador não tem estrela e jogue bem o clássico e ajude o Vasco a vencer o Flamengo, né? O torcedor vive uma expectativa muito grande em cima desse jogador, um jogador totalmente desconhecido, suíço, com passagens por vários clubes lá no futebol europeu, clubes menores, e a gente espera que ele tenha condição de ajudar o Vasco na sequência dessa temporada. Provavelmente ele deverá ser relacionado para esse jogo, já tem condição aí, já está no bid da CBF, tudo ok com o atleta, chegou sem lesão, acho que está bem na parte física, ele vinha atuando lá no Gil Vicente, não será problema ele atuar nessa partida contra o Flamengo. E outra situação para esse jogo também é que o João Vitor também está fora, né? Mesmo jeito que ficou fora do jogo ontem contra o Atlético Paranaense, ele tomou o 3º cartão amarelo no jogo contra o Vitória e ficou fora dessa partida contra o Flamengo. A tendência é que a zaga seja a mesma do jogo de ontem com o Maicon e com o Léo Pelé no clássico contra o Flamengo. Vamos torcer para o Vasco conseguir uma boa vitória, como eu disse, né? E por falar em reforço, ontem saiu a informação de que o zagueiro Sérgio Ramos foi oferecido ao Vasco e também a outros clubes aqui no Brasil. Porém, de acordo com as informações que temos atualizadas, é de que os clubes rejeitaram a possibilidade de contratar o Sérgio Ramos, inclusive o próprio Vasco, devido à alta pedida salarial do jogador. O Corinthians também teria sido um outro time que o jogador teria sido oferecido. Porém, a diretoria do Clube Paulista fez igual a do Vasco, recusou totalmente uma possibilidade devido ao altíssimo salário. Há informações que ele teria pedido em torno de 3 milhões de reais aí, mensais aos clubes aqui no futebol brasileiro, e com certeza é um salário fora do ideal, com certeza totalmente
desproporcional, mesmo sendo Sérgio Ramos, mesmo sendo um jogador multicampeão na sua carreira, mas está com 38 anos e certamente nenhum clube aqui no Brasil vai pagar 3 milhões de reais para eles por mês, né, cara? Nem 1 milhão o Vasco iria conseguir pagar, né? Foi explicado isso aí na coletiva do Marcelo Santana, na apresentação do Máximo Domingues, que o Vasco não tinha a mínima condição de pagar 1 milhão de salário para zagueiro, né? Ou seja, o assunto Sérgio Ramos e busca para o zagueiro eu entendo que já está totalmente encerrado. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto. É nóis.